Olá pessoal, a gente vai continuar nessa aula falando de monômios, polinômios e as principais operações com esses bichos. A gente viu na aula anterior, esses objetos todos aqui ó, são monômios. Eles só têm, observe que eles só têm um termo, eles contêm letras e números ligados por operações de multiplicação ou divisão. Por exemplo, isso aqui é um monômio, certo? O que é o grau de um monômio? Se os expoentes das letras forem inteiros positivos, você soma esses expoentes para obter o grau no monômio. Repetindo, você olha para os expoentes das letras, se forem números inteiros positivos, 1, 2, 3, 4, como é que você obtém o grau do monômio? Você soma esses expoentes. Nesse caso aqui, ó, o expoente do x é 2 e o expoente do y é 1. Então, se não aparece aqui, subtende-se que é 1, né? Y é elevado a 1. Então, 2 mais 1, 3. Então, o grau desse monômio é 3. O coeficiente é o número que multiplica as letras. Então, esse número aqui é 10, né? O coeficiente 10. Já esse outro aqui, qual é o grau dele? Você olha para as letras e olha para os expoentes. Se eles são todos inteiros, positivos, você vai somando. 3, o expoente do x, ó, 1, o expoente do y, aqui não tem nada, subtende-se que é 1, né? Y elevado a 1. E 2, o expoente do z. Aí você soma todo mundo, dá 6. Então, o grau desse monômio aqui é 6. Quem é o coeficiente? É o número que multiplica as letras. Observe que tem um menos aqui, né? E subtende-se que é o quê? Menos 1, né? A gente não coloca 1, está subtendido, né? Então, o coeficiente é menos 1. Número que multiplica as letras. Esse outro monômio aqui, só tem letrinhas multiplicadas, né? O grau dele, você soma os expoentes das letras. Ó. Tem x, y, z. Que expoentes? O x é 2, o y, o expoente é 1, e o z, o expoente é 1. Soma esses expoentes. 2 mais 1, 4. Então, isso aqui é um monômio de grau 4. Coeficiente, o número que multiplica as letras. Observe que é menos 2 terços, né? O número que multiplica as letras. Esse outro aqui, ó, tem letras e números multiplicados, né? Mas ele não tem um grau definido. Qual o expoente aqui do x e do y? Observe que raiz de xy é xy elevado a 1 meio. Então, o expoente do x e do y é 1 meio. Você transforma a raiz em potência. X elevado a 1 meio. Então, não é um inteiro positivo. Então, o grau desse monômio aqui não está definido. Coloquei um ponto de interrogação. O grau não é definido por quê? Porque o expoente do x e do y, das letras, não são inteiros, são fracionários. Ó. Raiz de x é x elevado a 1 meio. Então, o grau desse monômio aqui não está definido. Okay? O coeficiente é o número que multiplica as letras, menos 3. Né? Esse outro aqui, ó, observe aqui, y elevado a menos 1 não é um inteiro positivo. Então, o grau desse monômio não está definido. Você só define o grau de um monômio se os expoentes das letras forem todos inteiros positivos. Menos 1 não é inteiro positivo, né? Aí não é um inteiro negativo. Então, o grau desse monômio aqui também não está definido. Mas ele não deixa de ser um monômio, né? Tem letras e números multiplicados, certo? O coeficiente é o número que multiplica as letras, é menos 2. Então, esses dois aqui não tem grau definido. Porque os expoentes das letras não são números inteiros. Nesse caso aqui é x elevado a 1 meio. Nesse caso aqui tem o y elevado a menos 1. Certo? Então, não é um inteiro positivo. É um inteiro positivo, ok? Polinômios. Soma de monômios. Se você somar dois monômios desse aqui, você já tem um polinômio. Então, um polinômio é a soma de monômios. Somo dois monômios, eu já tenho um polinômio. Se forem dois monômios apenas, você diz que se trata de um binômio. Certo? Que é um binômio, soma de dois monômios. Esse aqui, ó, certo? 10x2y mais menos 3 raiz de xy. Tem dois termos. Tem dois termos ou dois monômios, então é um binômio. Então, binômio é um polinômio que tem dois termos ou dois monômios. Ok? Então, esse é um binômio, esse aqui também é um binômio. Esse aqui, ó, você diz, observe que os expoentes das letras, tanto nesse termo como nesse aqui, são todos inteiros positivos, ó. Então, você pode até definir o grau desse polinômio. O que é um grau do polinômio? Você pega o monômio que tem maior grau. O grau desse aqui, a gente já viu que dá 6. Ó. O grau desse aqui, a gente viu que dá 6. 3 mais 1 mais 2, 6. O grau desse aqui, a gente viu que dá 3. Ó.
2 mais 1, 3. Qual dos dois monômios tem um grau maior? O primeiro, que é 6. Então, você diz que é um polinômio do sexto grau, certo? É só você pegar o grau do monômio com maior grau. Qual é o grau de um polinômio? Você pega o grau do monômio com maior grau. No caso, é esse aqui, o grau 6, certo? Esse aqui tem grau 3. Então, o maior é esse aqui, ó. Então, você diz que é um polinômio do sexto grau. Já esse polinômio aqui, ó, você pode definir o grau dele. Esse monômio aqui eu defino o grau 3. Mas esse aqui não tem um grau definido, certo? Então, eu não posso definir o grau desse polinômio aqui. Porque ele tem um monômio que tem um grau que você não consegue definir. Porque aqui é x elevado ao meio, certo? Não é um inteiro positivo. Então, esse monômio não tem um grau definido. Então, basta que ele tenha um monômio sem grau definido, que você já não pode mais definir o grau desse polinômio. Então, esse aqui não posso definir o grau dele, certo? Equação tem letrinhas e números, mas ela tem uma igualdade. Então, o que caracteriza a equação? Você tem uma igualdade envolvida, certo? Essas letrinhas aqui, esse caso aqui é uma equação, você já conhece, né? Equação do segundo grau. Tem letras e tem uma igualdade envolvida. Essas letrinhas aqui você chama agora de incógnita. Nesse caso aqui, nesses outros aqui, essas letras eram variáveis. Porque você poderia atribuir à letra o valor que você quiser. Ele variava. Nesse caso aqui, a letra já não varia mais. Você diz que é uma incógnita, é uma letra desconhecida, está escondida de você, mas tem um valor bem definido. Nesse caso aqui, só tem dois números que satisfazem essa equação. É o 0 e o 2. Se você colocar 0 aqui no lugar de x, o lado direito dá 0. Se você colocar 2 no lugar de x, o lado direito dá 0. Certo? Então, só tem esses dois números que satisfazem a minha igualdade, a minha equação. Certo? Se eu colocar um 5, já não serve. Se eu colocar um 5 aqui, ó, o lado direito já não dá 0. Se eu colocar um 3, o lado direito não dá 0. Certo? Então, essa letra aqui não pode mais ter qualquer valor. Só tem dois valores que servem para mim. O 0 e o 2. Ou seja, dois números que na hora que eu coloco aqui, o lado direito dá 0. Se eu colocar qualquer outro número, já não funciona. Certo? Então, essa letrinha a gente chama de incógnita, ou letra escondida. Não é mais variável, não pode mais assumir qualquer valor. Okay? São valores bem definidos, só 0 e 2. Então, minha equação, ela tem uma igualdade. Se tiver igualdade, você tem agora uma equação. Agora vamos ver multiplicação, divisão e potência de monômios. Vamos lá, multiplicação. Esse primeiro aqui, ó. Observe que você tem aqui dois monômios envolvidos por uma multiplicação. Dois monômios multiplicados. Como é que você multiplica monômios? Você multiplica os números normalmente e as letras como se fossem números, né? Mesma coisa com as letras. Os números, os coeficientes. 12 vezes menos 4 dá menos 48, né? Então multiplica o 12 e o menos 4 dá menos 48. Esse A aqui, observe que tem A elevado a 3 e tem multiplicado por ele, tem A elevado ao quadrado. Propriedade das potências. Você repete essa base A e soma os expoentes, 3 mais 2, né? Então, repita a base A e soma os expoentes 3 mais 2. Faça a mesma coisa com B. Observe que tem B ao quadrado e B ao cubo. Repito a base B e soma os expoentes. O expoente daqui é 2 e o daqui é 3. 2 e 3, 5. Certo? Propriedade de potência. Repito a base B, soma os expoentes do B. Certo? Aqui fica então, né, menos 48, A elevado a quanto? 3 mais 2, 5, né? Vezes B elevado a 2 mais 3, 5. Você pode emitir esse símbolozinho aqui de multiplicação, né? Ele fica subtendido, certo? Então dá isso aqui, a multiplicação dos dois monômios, ok? Esse outro aqui. Aqui você tem, observe que você tem agora uma divisão de dois monômios. Dois monômios ligados pela operação de divisão, certo? Você coloca aqui o primeiro monômio, dividido, essa barra zona tem o mesmo significado desse símbolo aqui, né? Dividido pelo segundo monômio, no denominador. Primeiro monômio numerador, segundo monômio no denominador. Aí aplica as regras de potência normal, né? Divide os números 12 por 4, 12 dividido por 4 é 3, e o sinal na divisão, mais com menos, na divisão e na multiplicação, dá menos, né? E eu tenho aqui uma potência A3 em cima e A2 embaixo. Divisão de potência com a mesma base A. Você repete essa base A, repete a base A aqui, ó, e subtrai os expoentes. 3 menos 2, 3 menos 2, ó,
aqui no A, né? Então A fica A elevado a 3 menos 2. O B tem em cima e tem embaixo. Você repete a base B, divisão de potência de mesma base, subtrai os expoentes, 2 menos 3. 2 menos 3, ó, certo? Aí vem para cá, né? Repete menos 3, o A agora fica elevado a 1, ó. 3 menos 2 é 1, certo? E o B é elevado a 2 menos 3. 2 menos 3 é menos 1, certo? E você pode escrever assim, ó. Deixar o menos 3A em cima, no numerador. Observe que aqui o menos, ó, fora da barrinha. E esse B a menos 1, você pode passar para o denominador, lembrando de escrever com expoente 1. Trocar o sinal do expoente. B a menos 1, vai para baixo B elevado a mais 1. Ou simplesmente B, certo? Regra de potência, né? Se eu passo a potência para o denominador, eu tenho que trocar o sinal do expoente, de menos 1 para mais 1. Então fica assim, certo? Essa outra aqui. Aqui você tem um monômio elevado ao expoente 4. O parênteses aqui indica que todo mundo que está aqui dentro está com expoente 4, certo? Então, potência de um monômio. Então, monômio elevado a 4. Isso aqui dá o quê? Isso aqui você pode escrever assim, né? Esse menos aqui, eu posso escrever como menos 1, certo? Aí, raiz de 2A. Você transforma essa raiz aqui e passa para a forma de potência. Isso aqui é 2A elevado ao meio, né? Raiz quadrada de 2A é a mesma coisa que 2A elevado ao expoente 1 meio. Ok? Certo? Aqui fica B, repito, B ao quadrado. Então, isso aqui tudo está multiplicado. Menos 1, essa letrinha aqui e essa outra aqui. Isso tudo aqui está com expoente 4. Observe que o 4 está do lado de fora, com parênteses. Tudo com expoente 4, né? Propriedade das potências. Fica esse número aqui, menos 1 elevado ao expoente 4, ó, menos 1 elevado a 4, está aqui, ó, certo? Fica o 2A, fica o expoente dele elevado a 4, multiplicado por 4, ó, 1 meio vezes 4, né? Você multiplica esses dois expoentes aqui, o de dentro e o de fora do parênteses, 1 meio vezes 4. Meio vezes 4 dá 4 sobre 2, ou simplesmente 2. Então fica 2A elevado ao expoente 2. Então, 2A elevado ao expoente 2, certo? 1 meio vezes 4. O B. B elevado a 2 vezes 4. Multiplica esses dois expoentes. B elevado a 8, certo? Então multiplica esse 4 aqui pelos expoentes dos todos os números que estão dentro do parênteses. Ok? Fica então, menos 1 elevado a 4 é mais 1, né? Menos 1 elevado ao número par, certo? Dá mais 1, ok? 2A elevado ao quadrado dá o quê? O 2 ao quadrado, dá 2 vezes 2, dá 4. 2 ao quadrado dá 4. O A ao quadrado, você repete aqui, o A ao quadrado, vezes B elevado a 8, né? Então, escrevendo de maneira compacta, fica assim, ó. Esse mais 1 não precisa escrever, né? Fica subentendido. Eu coloco só o 4, 4A2, B8. Certo? Não é necessário colocar esse pontozinho, certo? Se não colocar, fica subentendido que é uma multiplicação. A gente vai ver nesse slide aqui, soma e subtração de monômios. Você só pode somar e subtrair monômios se eles forem semelhantes. Né? Só soma e subtrai monômios se forem semelhantes. Isso quer dizer o quê? Eles têm que ter as mesmas letras com os mesmos expoentes. Certo? Então, esses dois aqui, ó, em preto, eles têm as mesmas letras, x e y, e com os mesmos expoentes. Quem é o expoente do x aqui? Ora, raiz de x é x elevado ao meio, né? Então é um meio, certo? Então esses dois monômios, observe que eles têm coeficientes diferentes, aqui é menos 2, aqui é menos 1. Mas como eles têm as mesmas letras, com os mesmos expoentes, então eles são semelhantes. Já esse vermelho aqui, ó, ele é diferente dos outros dois, certo? Então, semelhantes são só os dois aqui em preto. E se eu tiver uma expressão aqui, ó, que só tem soma e subtração, aparecer nesses monômios, como é que eu opero ela aqui? Aqui só tem soma e subtração. Esses dois aqui são semelhantes, então você vai colocar o raiz de xy aqui em evidência, certo? Vai separar aqui fora do parênteses. Eu coloco o raiz de xy em evidência. E dentro do parênteses vão ficar os coeficientes desses monômios. Ó. Aqui vai ficar o menos 2, ó, menos 2 vezes raiz de xy. Você volta para cá, ó, menos 2 raiz de xy, para esse monômio. Menos 1 raiz de xy, aí você volta para cá, certo? Aí repete o resto em vermelho. Menos 4 raiz de xy, certo? Então, esses dois eu deixei um monômio só. Ou seja, eu coloquei o raiz de xy em evidência. E dentro do parênteses ficaram os coeficientes deles, certo? Pronto, agora veio para cá. Menos 2 menos 1 vai dar menos 3. Então, o coeficiente do meu novo monômio aqui, raiz de xy, é menos 3.
Repito o resto em vermelho, certo? Ao chegar aqui, eu posso fazer alguma coisa? Não. Porque esse monômio aqui é diferente desse aqui, certo? Esse aqui que está na raiz é só o x. Esse que está na raiz é os dois, é o x e o y. Então, termina aqui. Aqui eu não posso fazer mais nada. Você não pode mais somar o menos 3 com o menos 4, certo? Porque são monômios diferentes. Você pode também passar desse passo aqui, ó, você pular esse aqui. Eu passo logo para o terceiro aqui, ó, certo? Ou seja, menos 2 raiz de xy, menos 1 raiz de xy, coloco logo menos 3 raiz de xy, né? Pulo daqui logo para cá, certo? Menos 3 raiz de xy. Repito o resto em vermelho, certo? Esse aqui, ó, lado direito. Esses dois monômios são semelhantes, em preto. Eles têm as mesmas letras, com os mesmos expoentes, certo? Já esse aqui é diferente dos outros dois. Aqui o x está ao quadrado, certo? E o y está elevado a 1. Então, esse aqui é diferente desses outros dois. Então, esses dois são semelhantes. Você pode somar e subtrair eles, certo? Se esses três aparecerem aqui numa expressão, num polinômio, ou seja, numa soma de monômios, vamos lá. Você pode, ó, esses dois semelhantes aqui, você vai deixar um monômio só. X, y2 são semelhantes, mesmas letras, né? Menos 3 mais 2, os coeficientes, ó, menos 3 mais 2, eu escrevo logo menos 1, né? Certo? Eu não preciso colocar o parênteses como eu fiz aqui, né? Eu posso fazer logo direto. Menos 3 mais 2, menos 1 xy2, né? Repito o resto que está em vermelho. Menos 2x2y, certo? Agora, esse menos 1 eu posso escrever de maneira mais compacta, tirando esse 1. Eu escrevo só menos xy2, repetindo o resto, né? Certo? Então aqui eu só tirei 1, né? Para escrever de maneira mais compacta. Então o resultado é esse aqui. Eu posso agora somar esse xy2 com esse outro aqui? Não posso, porque são monômios diferentes, ó. Não são semelhantes. Aqui é xy2, aqui é x2y. São diferentes. Então termina aqui. Aqui eu não posso fazer mais nada, certo? Esse outro aqui embaixo, ó, lado esquerdo. Aqui soma e subtração de monômios, ou seja, um polinômio. Eu quero simplificar. Esses dois primeiros são semelhantes. Então você vai deixar aqui, ó, um monômio só, raiz de xy, certo? Vai colocar ele em evidência e dentro do parênteses vão ficar os coeficientes, ó, 2 e o menos 5, certo? Ao multiplicar esse por esse, eu volto para o primeiro monômio. Ao multiplicar o 5 por raiz de x, eu volto para o segundo, certo? Então, ficou um monômio só. Os outros dois aqui também são semelhantes, ó, xy2. Então eu vou deixar um monômio só, xy2, certo? Colocar os coeficientes, que é o mais 1 e o menos 3 em evidência aqui, ó. Mais 1, menos 3 dentro do parênteses, certo? Pronto. Aí você vem para cá, ó, 2 menos 5, o coeficiente agora é menos 3, desse que tem a raiz, ó, menos 3, certo? 2 menos 5, menos 3. O coeficiente do outro, mais 1 menos 3, menos 2, xy2. Pronto, termina aqui. Aqui eu não posso fazer mais nada. São dois monômios diferentes, certo? Tem letras com expoentes diferentes. Então termina aqui. Você pode pular logo daqui, você passa o 3, a segunda, a terceira linha. Ó. Não preciso colocar esse parênteses. 2 menos 5, posso pular logo para cá. Menos 3, raiz de xy, certo? Mais 1 menos 3, menos 2, xy2. Ok? Pronto. Agora esse aqui, ó. Esse aqui. Soma e subtração. Esses dois aqui, o primeiro e o último, são semelhantes. Né? O primeiro e o último são semelhantes. Aí você faz xy, eu deixo um xy só. 2 menos 3, menos 1 xy, certo? Agora o xy2, ó, esses dois são semelhantes. Vou deixar um monômio só, certo? Tá aqui, ó. Menos 5 mais 10, dá mais 5, né? Mais 5 xy2, ó, ficou assim, certo? E esse aqui, não, esse aqui tá errado, né? Pode apagar esse aqui. Pronto, termina aqui esse aqui. Esse último aqui, ó, para terminar essa aula. Aqui eu tenho um polinômio, eu só tenho soma e subtração de monômios, certo? Eu quero simplificar esse aqui, certo? Olha, observe que o primeiro e o terceiro são semelhantes. As mesmas letras, ó, x2y, certo? E o segundo e o quarto são semelhantes, ó. Eles têm raiz de x, certo? Então você vai pegar o primeiro e o terceiro, deixar o monômio só, x2y. Coloca o x2y em evidência. Quem é que fica dentro do parênteses? Os coeficientes. Ó. Quem é o coeficiente desse aqui? 1/3. O coeficiente desse primeiro é 1/3, certo? Quem é o coeficiente desse terceiro aqui? Menos 2/3. É o número que multiplica as letras, né? Então fica 1/3 menos 2/3 aqui em evidência. E fora do parênteses, o x2y.
Faça a mesma coisa com esses dois aqui, ó, o segundo e o quarto. Coloco o raiz de x em evidência, certo? E dentro do parênteses ficam os coeficientes. Quem é o coeficiente desse aqui? Ó? O número que multiplica a letra, menos 2/5, ó, menos 2/5. E o coeficiente desse? Qual o número que multiplica o raiz de x? 1/2, né? Certo? Então, mais 1/2. Pronto. Ficou assim, ó. Ficou desse jeito aqui, né? Aí você faz essa operaçãozinha aqui, ó. 1/3 menos 2/3. Ó, subtração de fração com o mesmo denominador. Certo? Subtrai com os numeradores. 1 menos 2, menos 1. Então, isso aqui, essa subtração aqui dá menos 1/3. Repito as letras. x, 2y. Agora, essa soma aqui de frações, eu botei aqui do lado direito, em vermelho. Certo? Você tira o MMC de 5 e 2, os denominadores, né, dá 10. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 2, 4. Menos 4. 10 dividido por 2, 5. Vezes 1, 5. Né? Aí menos 4 mais 5 dá 1. 1/10. Então, essa fração aqui, essa soma de frações, eu troco por 1/10 e repito a letra raiz de x. Pronto. Certo? Aqui eu posso escrever de maneira um pouco mais compacta. Né? É só colocar esse 3 aqui no denominador. Certo? E o menos aqui fora do tracinho. Certo? E esse 10 aqui eu coloco debaixo da raiz. Pronto. Posso deixar assim ou escrever assim de maneira mais compacta. Certo? Observe que você pode logo pular da primeira linha logo para a terceira aqui. Ó. O x2y, que aparece aqui, ó, x2y, e faço 1/3 menos 2/3. Ou seja, pulo logo para menos 1/3. Sem precisar desse passo aqui. Certo? A raiz de x, menos 2/5 mais 1/2. Mais 1/10. Pronto. Isso aqui é o meu polinômio simplificado. Assim ou assim. Aí na próxima aula a gente continua.